Hoje veremos a evolução histórica do direito do trabalho. Na aula anterior, nós vimos que há 3 modelos de relação de trabalho e 3 modelos de organização do mundo do trabalho com relação ao Estado. Um modelo mais liberal, um modelo mais intervencionista, que é o modelo socialista, e um modelo que seria o modelo personalista, que seria um modelo que contempla um equilíbrio entre as forças de trabalho. O que ocorre hoje é que nós vamos ver quando é que surgiu a ideia de trabalho subordinado, de uma pessoa se colocar a serviço da outra mediante remuneração. E nós vamos buscar na história esse período na Revolução Industrial. Mas, antes de vermos a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, nós teríamos que ver por que a Revolução Industrial surgiu, por que surgiu o trabalho subordinado. Então, nós temos alguns fatores, que é o advento do capitalismo, o desenvolvimento científico e comercial, o surgimento das massas e o trabalho subordinado, o liberalismo econômico, como é que se dava as condições desse trabalho, como é que eram os movimentos dos trabalhadores, a formação dos primeiros sindicatos, o Manifesto Comunista de 48 e a encíclica Rerum Novarum de 1891. Bom, com esses elementos todos, nós chegamos à conclusão que o trabalho subordinado vai surgir por conta da exploração desumana do capitalismo, pela concentração do proletariado nas cidades europeias, pelo surgimento da miséria sem precedentes, pelo emprego de meias forças de trabalho das mulheres e das crianças, por uma reação da Revolução Francesa e pelos movimentos grevistas. No mundo, a evolução do direito do trabalho seria basicamente verificável em 3 momentos. Esses 3 momentos são os seguintes: as manifestações esparsas, um momento de sistematização e institucionalização e um momento de desestabilização. Então, o mundo conhece o direito do trabalho, conhece a proteção ao trabalhador. A primeira lei, então, começa com manifestações esparsas, eram as primeiras leis para proteger mulheres e crianças. Então, como a primeira lei é conhecida em 1802, uma lei inglesa. Depois se diz que foi sistematizado em 1848, a partir do Manifesto Comunista de Karl Marx, até 1919, quando surgiu a OIT. E o momento de institucionalização, quando o direito do trabalho é lançado nas constituições, na Constituição russa e na Constituição alemã, de 1919. A partir dos anos 70, com a crise do petróleo, surge um momento de desestabilização do direito do trabalho. No Brasil, também existem 3 grandes linhas. Manifestações esparsas, de 1888, que é quando se tem a libertação dos escravos, até 1930, quando surge as primeiras leis trabalhistas do governo Vargas, uma fase de institucionalização e uma fase de crise e de transição. Quais seriam as tendências atuais do direito do trabalho? Seriam a flexibilização e a desregulamentação. O que isso significa? Flexibilização significa que o direito do trabalho se torna mais adaptável às necessidades do capital e das atividades econômicas. E a tendência de desregulamentação, que significa que o trabalho tem a retirada de proteção através de regulamentos e de leis, ou seja, o Estado retira a sua proteção com relação ao trabalhador. Então, com isso, praticamente nós verificamos em linhas gerais, o ordenamento jurídico de proteção. Então,
Então, em 3 grandes ondas. Primeiro começam leis esparsas, no segundo momento se sistematiza e no terceiro momento existe uma crise, uma reorganização. Também o ordenamento jurídico de proteção, então, volta a funcionar com relação ao intervencionismo estatal. Quanto mais o Estado intervém ou deixa de intervir. Então, no liberalismo da Revolução Francesa, pregava o laissez-faire, laissez-passer, que significa que o homem é livre para contratar como quiser, mas o trabalhador não tinha força para discutir o seu contrato, as condições de trabalho com o seu empregador, e por isso o Estado se viu obrigado a intervir. Então, a interferência básica do Estado surge para compensar a desigualdade econômica desfavorável ao trabalhador, que é tido no direito do trabalho como hipossuficiente, e, portanto, lança a mão de uma proteção jurídica favorável a esse trabalhador. Então, a pressão dos trabalhadores ao longo dos séculos XIX e XX ajudou a modificar várias sociedades capitalistas no Ocidente, imbuindo esse Estado, essas sociedades, do que se diz que é o Estado social, que é menos liberal e mais interveniente. Então, as normas trabalhistas são resultado do conflito entre os trabalhadores e os empregadores, surgem para minimizar as injustiças sociais e o direito do trabalho, então, se torna instrumento de justiça social. As primeiras leis trabalhistas, então, começam na Inglaterra com o Pius Act, depois na França, em 1813, a gente tem proibição de trabalho de menores e mulheres. Temos também a Lei da Itália, que é a Carta del Lavoro de 1927, que, de certo modo, influenciou a legislação brasileira. E temos alguns fatores que, além dessas legislações nesses países, auxiliaram a formação da legislação brasileira, que foram os movimentos anarquistas, que é o Estado sem governo, sem Estado e sem governo, o Manifesto Comunista, como já mencionei, a encíclica Rerum Novarum, do Leão XIII, que dizia que era necessário que o trabalhador fosse protegido. Temos a Organização Internacional do Trabalho, que já mencionei na primeira aula, o constitucionalismo social, que significa colocar normas de proteção ao trabalhador nas constituições, o sindicalismo e o corporativismo. Portanto, todos esses movimentos que criam normas de proteção ao trabalhador podem ser vistos ao longo da história através da evolução do constitucionalismo social. No Brasil, em 1988, houve a incorporação de um rol de direitos básicos que deve ser muito conhecido pelos alunos a partir do artigo 7º. E aí, no Brasil, há uma constitucionalização do direito do trabalho. As constituições anteriores garantiam a liberdade para trabalhar, a liberdade de associação, garantiam também a criação da Justiça do Trabalho desde 1934. Muitas outras normas já existiam na Constituição de 37 e 46. Na de 67 houve poucas alterações, mas foi na Constituição, portanto, o Constitucionalismo Social de 88, da Constituição chamada moderna, democrática, liberal e cidadã, que é pródiga em direitos para todos, que no seu preâmbulo diz que devemos construir uma sociedade livre, fraterna e solidária. Aí elenca no artigo 7º esse rol de direitos e diz que a República Federativa do Brasil se fundamenta na proteção do trabalho e também na livre iniciativa. Então, coloca o pilar de proteção ao trabalhador, mas também valoriza o empreendedorismo. Então, nós temos uma Constituição excessivamente detalhista, mas que estabelece lista de direitos básicos. Esses direitos são muito importantes, são direitos que não podem ser retirados. São o que se chama cláusulas pétreas. Portanto, a Constituição de 88 pode ter vários defeitos, não solucionou a questão da liberdade sindical, aumentou o sistema de contribuições sindicais para financiar os sindicatos, mas, atualmente, a Constituição de 88 teve digamos assim, ela foi mantida, mas
a gente teve recentemente uma alteração trabalhista na lei de 2017, que é a lei da reforma trabalhista. Então, atualmente, a Constituição juntamente com a CLT, é o modelo maior de proteção que temos no direito do trabalho do Brasil. Então, alunos podem seguir os slides, podem reler as aulas e fazer os exercícios. Obrigada.